Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. O tema de hoje, neurologia. Nós temos várias doenças neurológicas que os telespectadores estão acostumados a serem informados pela mídia ou mesmo ter familiares ou conhecidos com problemas neurológicos. É uma incidência muito grande na população brasileira, veja bem, a maior morbimortalidade se dá em nível de doenças cerebrovasculares, ao contrário do mundo, onde as doenças cardíacas são a número 1. Então, para falar sobre neurologia, sobre problemas de acidentes vasculares cerebrais, doenças degenerativas neurológicas, estamos trazendo o Dr. Fábio Oliveira, que é neurologista no Hospital de Caridade, aqui de Santa Maria, e no Hospital Universitário. Doutor, é um prazer tê-lo aqui de novo. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui. Fábio, dentro da neurologia, eu vejo tu te movimentar muito, né? Eu acho que é um dos neurologistas que mais eu vejo circulando aqui no hospital. O que te traz mais ao hospital? Quais as doenças neurológicas que tu atende mais aqui no hospital? O que acaba me trazendo mais no hospital acaba sendo doenças degenerativas, tá? Pacientes que têm Parkinson, que têm Alzheimer, que por algum motivo descompensam. Pacientes que têm doenças inflamatórias cerebrais, tipo esclerose múltipla ou as suas variantes, tá? Infecções, tipo meningite mesmo, e AVC. AVC, que é o derrame. Então, são todas essas doenças que acabam nos trazendo bastante para o hospital. Acho que a principal delas acaba sendo o derrame, como o AVC, tá? Que a gente trata muito, tem um volume muito grande, mas tem as outras doenças, por exemplo, eu acho que uma das coisas que mais eu vejo no hospital é uma coisa que se chama delírio, tá? O que é o delírio? É aquele paciente idoso que vem por um outro motivo, que está doente, que vem para o hospital e começa a ficar confuso dentro do hospital. Daí me chamam. O que é isso que está acontecendo? É Alzheimer? Por que ele está falando umas coisas sem sentido, sem nexo e está vendo coisas que não existem? Tá. Mas, Fábio, uma coisa assim, esses dias nós estávamos atendendo um paciente em comum na UTI. E essa paciente entrou em delírio. E no jargão médico, né, entre os intensivistas, a gente está com UTIte. Está muito tempo dentro da UTI e começou a delirar. Tu acha que isso é pelo ambiente da UTI? Tu acha que é pelo ambiente do tipo de UTI? Alguma UTI, tipo uma UTI que tenha mais janelas, mais claridade, que tenha algum jardim de inverno, isso poderia minorar isso aí? Na verdade, isso que é o delírio, tá? Pode acontecer em qualquer pessoa, tá? Que normalmente pessoas de mais idade que tem uma doença mais séria, tá? Mas o idoso, só por sair do lugar que ele conhece, ele perde a referência. Ele pode, por perder a referência, ele pode ficar confuso e começar a ver coisas. Na UTI, que eu costumo comentar que é o pior lugar para uma pessoa acordada ficar. Por que é o pior lugar para uma pessoa acordada ficar? Tá sempre as luzes acesas, tem uns barulhos que a gente não conhece, tem sempre alguma máquina apitando, tem ventilador apitando. De vez em quando algum paciente passa mal, de vez em quando até algum vai a óbito e a pessoa começa a ver tudo. Então, para a mente da pessoa isso aí é muito pesado, então acaba que a pessoa começa a achar que está em outro lugar, começa a ver coisas. Não que isso seja alguma coisa de Alzheimer ou até alguma coisa que vai virar. Não, a pessoa perdeu a referência e por isso que acaba desenvolvendo esse problema, tá? Na verdade, para cuidar do delírio, a gente tem que sempre ter o ideal. Claro que numa UTI é inviável fazer isso. É não mudar a pessoa do lugar, tá? Deixar uma luz sempre acesa para a pessoa reconhecer o ambiente, mas não uma luz que não deixa dormir, uma coisa que só para manter a pessoa com alguma referência. E de preferência alguém conhecido por perto, para a pessoa
ter com quem, para uma pessoa ter uma referência de pessoa também. Mas é muito frequente a pessoa dos seus 70, 80 ou até 60 anos ir para a UTI e começar a ficar confusa e desorientada. Ou não precisa às vezes nem ser para a UTI. Uma pessoa que vem para o hospital e fica doente, tem uma pneumonia, tem uma infecção, também pode desenvolver o delírio. Então, uma das principais coisas que me chamam para ver é essa pessoa que vem para o hospital por um motivo e começa a ficar confusa por algum outro motivo. E daí me chamam para ver qual que é esse motivo. Se tem alguma infecção, se alguma falta de oxigenação no sangue. Medicamentoso. Bom, nós estamos no inverno. Hoje eu vinha da universidade, eu estava escutando o rádio, que é a nossa companhia de Camobi até Santa Maria, porque agora está longe, né? A gente demora para chegar aqui em Santa Maria. E estava dando na rádio que teve 4 casos de meningite em Cachoeirinha, e até eles estavam interditando lá o hospital e adiantando as férias escolares, né? Devido isso está se propagando e há um medo na comunidade e até em toda a região metropolitana que isso se torne uma endemia ali naquele local. Já atendeste algum caso de meningite nesse inverno? Não. Não meningite bacteriana, tá? Porque meningite tem vários tipos, né? Tem bacteriana, que é causada por bactéria, tem viral, tá? Que é causada por vírus, que essa eu atendi já esse inverno, tá? Viral é uma meningite que pode ser causada por qualquer vírus, que inclusive vírus da gripe ou qualquer vírus de qualquer resfriado, pode, por algum motivo, em algumas pessoas entrar dentro do sistema nervoso e causar essa inflamação na meninge, que é a pele que recobre o cérebro, tá? Tem a meningite fúngica também, que normalmente a gente vê em pessoas que têm HIV, tá? Que é uma meningite por fungo, tá? Tem meningite tuberculosa. A meningite bacteriana é muito grave, tá? E essa que está tendo em Cachoeirinha é a meningite meningocócica, que é extremamente grave e tem uma mortalidade muito alta, tá? Quando aparece um caso, é sempre um caso de muita gravidade, com muita chance de mortalidade. Então, tem que ser diagnosticado e tratado bem precoce. O que são os sinais de meningite? Que isso é uma coisa que é importante. O paciente com meningite vai começar com febre, vai começar com muita dor de cabeça, tá? Pode começar a ficar confuso, vai começar com náusea. A meningite meningocócica, que é essa que está tendo em Cachoeirinha, inclusive aparece umas manchas roxas na pele, que é um dos sinais que é uma das coisas que diz a gravidade dessa meningite, porque começa a sair sangue dos vasos. Então, a pessoa tem uma infecção generalizada, na verdade, e também na meninge, tá? A meningocócica, graças a Deus, esse ano a gente não teve aqui, que eu saiba ainda, tá? Não atendi, tá? Mas é melhor porque ela é uma doença contagiosa, essa. Por isso que está tudo sendo cancelado em Cachoeirinha. Tudo bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e depois vamos abordar o acidente vascular cerebral, que tem uma incidência muito grande no nosso meio. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo.
E CORD, uma paixão pela cardiologia. Mas, Fábio, acidente vascular cerebral, o popular derrame, né? Nós vemos seguido o pessoal entrar no pronto-socorro com esse quadro, onde o clínico faz o primeiro atendimento e depois é chamado o neurologista para fazer o diagnóstico diferencial do tipo de AVC que está ocorrendo, né? Esses dias foi uma paciente no consultório e ela me diz o seguinte: doutor, me aconteceu uma coisa diferente. Eu peguei o ônibus lá em Camobi, desci na frente ali do Coração de Maria, do Colégio Coração de Maria. Depois que eu desci, eu não reconheci nada que estava em volta. Entrei naquela rua lá que vai dar no Hospital da Brigada, cheguei na frente, não reconheci aquilo ali. Voltei e perguntei para um cidadão ali onde é que eu estava e aonde que era a parada de ônibus, porque eu vi que não estava me sentindo bem, queria voltar. Voltei para a parada de ônibus, cheguei na frente da Igreja das Dores e perguntei para um senhor: como é o nome dessa igreja? Doutor, eu juro, eu entrei dentro do ônibus e eu não sabia o que eu estava fazendo. Fábio, o que aconteceu com essa paciente? Assim, ó, provavelmente não foi um AVC, tá? Isso é uma coisa que normalmente acaba se achando que foi uma isquemia transitória. Normalmente chega para mim: doutor, tive uma isquemia transitória, contando exatamente essa história. Tem duas coisas principais que podem ser nesse caso. Até pode ser um AVC, sempre é uma pessoa que tem que ser investigada, sempre é uma pessoa que tem que fazer um exame de imagem na cabeça. Mas essa é a descrição de uma coisa que se chama amnésia topográfica transitória. A pessoa está indo em um caminho, simplesmente não sabe o que está acontecendo, não sabe que lugar que está, o que eu estou fazendo aqui, onde é que eu estou, logo volta, tá? Que é uma doença que é extremamente semelhante à amnésia global transitória, que é a amnésia global. Então, são duas doenças que andam mais ou menos juntas, tá? A amnésia global transitória, a pessoa não só não sabe onde é que está, não reconhece o lugar, como se eu falar com ela agora e falar com ela daqui 1 minuto, ela não vai saber que eu falei com ela. Se eu entrar na sala, conversar, fechar a porta, entrar de novo, não vai saber que eu estava ali. Então a pessoa, é um momento que a pessoa não guarda nenhuma informação. O cérebro desconecta a área da memória por uns momentos. Normalmente a amnésia topográfica transitória, que é essa de lugar, pode durar 1 minuto, pode durar 10 minutos. A amnésia global transitória, quando toda a área de preservação da memória, de fazer memória, a palavra é essa, tá? Para de funcionar, duram mais ou menos 1 turno, tá? Normalmente isso aí acontece em homens, é mais em homens, por volta dos 60 anos, tá? Normalmente é uma doença que acontece entre 50 e 60 anos e é um quadro que é apavorante, na verdade. É apavorante. A amnésia topográfica transitória, que a pessoa não sabe onde é que está, não reconhece o lugar, a pessoa fica perdida e fica muito assustada. Num lugar que sempre foi, não saber se locomover. A amnésia global transitória, onde a pessoa não guarda nenhuma informação nova, é apavorante para a família, porque vai lá, conversa, a pessoa se perde, a pessoa não começa a falar umas coisas sem nexo, pergunta a mesma coisa 12 vezes, vem para o hospital às vezes: mas por que me trouxe aqui? Não está acontecendo nada. Daí dá 2 minutos: mas por que eu estou aqui? Por que me trouxeram aqui? Que lugar é esse? Então é apavorante para toda a família, mas normalmente tanto a amnésia topográfica transitória quanto a amnésia global transitória são doenças que não são graves, são distúrbios vasculares mesmo, mas são distúrbios venosos. Teoricamente é por uma congestão venosa no cérebro.
Ela não seria dentro da AIT, da TIA? Não. Dentro do acidente isquêmico transitório? Não. Não seria dentro dessa classificação? Não. Normalmente não é fator de risco para AVC, para derrame. Por mais que acabe levando diagnóstico muito frequentemente de derrame, e tem que ser feito o diagnóstico diferencial, tá? Mas quando o quadro é típico, não é, tá? Tem lesões cerebrais que podem simular isso, tá? E até o AVC pode causar, mas o AVC normal, ou a isquemia transitória, normalmente não é o culpado por isso. Quais são os sinais e sintomas de um paciente com AVC? O AVC, na verdade, o AVC, o acidente vascular cerebral, pode ser de dois tipos, tá? O hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é quando um vaso rompe e o sangue sai de fora do vaso e começa a destruir tecido cerebral. E esse sangue saindo fora do vaso, ele começa a comprimir e rasgar tecido cerebral e começa a dar problema. O AVC isquêmico é quando um vaso que nutre um território cerebral é ocluído, tá? Então, qualquer coisa que o cérebro possa fazer, qualquer função cerebral que nós possamos ter, se tiver uma destruição focal naquele lugar, pode simular. Fábio, eu posso perder a visão de um campo visual, isso ser um AVC? Pode. Eu posso não parar de sentir um lado do corpo, isso ser um AVC? Pode. Não conseguir movimentar um lado do corpo, muito frequente, tá? Paralisar todo um lado costuma ser bem frequente. Perder a voz, não conseguir falar, tá? Também é uma coisa frequente, tá? Não conseguir articular palavras, também é uma coisa frequente, tá? E é mais para esse lado. Nós temos os fatores de risco cardiovascular. Os fatores de risco para o cérebro são os mesmos para o coração, são os mesmos para o câncer. Então nós temos hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes, sedentarismo, tabagismo. Todo mundo nos mesmos fatores de risco. A hipertensão é a que mais acomete esses pacientes? Com certeza. A hipertensão, principalmente para o AVC hemorrágico, é o que desencadeia e é o principal fator de risco. O tabagismo, daí no AVC isquêmico, daí entra todo o resto, né? O tabagismo entra muito forte também. O diabetes mal descompensado também, tá? Mas tratando bem o coração, está tratando bem a cabeça. A gente já sabe, inclusive, que a pessoa que tem menos fator de risco cardiovascular tem menos chance de ficar esquecido, tem menos chance de desenvolver o dito Alzheimer, tá? Por que isso? Porque o Alzheimer talvez venha antes, porque a gente tem a obstrução de pequenos vasos no cérebro. Então, a pessoa que ia ter o Alzheimer com seus 80 anos, se não se cuidar, pode ter com seus 70 anos, pode ter com seus 60 anos, porque a gente não consegue separar só a doença de Alzheimer com a doença vascular. Às vezes elas estão juntas. Então acaba somando uma coisa na outra. Bom, então nós temos a hipertensão arterial como o principal fator de risco. Mas o paciente, ele tendo AVC, ele pode desenvolver hipertensão? Quem é que chegou antes? A maior parte das vezes a hipertensão leva ao AVC. Mas a hipertensão pode ser uma reação ao AVC? Sempre que a pessoa faz um AVC, o cérebro está faltando oxigênio. Tem uma área do cérebro que não está chegando sangue. Ou que rompeu um vaso e daí tem uma área de destruição cerebral. Mas de um jeito ou de outro nós temos uma área de morte de tecido encefálico. O corpo, para tentar se proteger, ele quer mandar mais sangue para aquela área. Então, o natural é a pressão subir, e sobe muito, pode subir muito,
para tentar chegar mais sangue no cérebro, tá? Então, a pessoa que faz um AVC, naturalmente a pressão deve subir. E a gente não deve baixar nessa hora. Se a gente baixar e tirar a proteção, vai se perder mais cérebro porque vai oxigenar menos tecido. Então, a pressão naturalmente sobe e deve subir. Nessa hora a gente não deve tratar até certo ponto, né? Se passar no AVC isquêmico, a gente pode deixar ir até 220 de sistólica, ou seja, extremamente alta, né? No AVC hemorrágico, a gente pode deixar até 160, mas acima disso também começa a danificar tecido. Quer dizer que nessa de deixar 220 de sistólica num paciente com isquemia, tu leva a uma isquemia nos cardiologistas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos para novas abordagens nessa área fantástica da neurologia. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Fábio, o tratamento do AVC isquêmico e o tratamento do AVC hemorrágico são diferentes. Completamente. Como é que é o tratamento do AVC isquêmico? O AVC isquêmico tem o tratamento agudo, tá? E tem o tratamento crônico. O tratamento agudo, a gente tem que tentar destruir aquele trombo que está no vaso. Porque assim, como o AVC isquêmico é um vaso que está obstruído, a gente tem que tentar desobstruir esse vaso, tá? A gente tem 4 horas e 30 minutos para infundir uma medicação que é o alteplase para tentar desobstruir esse vaso, tá? Atualmente, até faz 10 dias só, foi autorizado a gente começar a fazer procedimento intravascular até 6 horas para AVC isquêmico, tá? Então, é tentar botar um catéter que entra pela virilha e até o cérebro e tentar tirar aquele coágulo de sangue. Então, até pouco tempo atrás, não era bem claro se isso dava para fazer, se isso era bom, até quanto tempo a gente podia fazer isso. Agora a gente pode fazer até 6 horas com os catéteres adequados, né? Para receber remédio na veia, segue 4 horas e meia. Tá? Esse é o tratamento para a fase aguda. Mas, para tratar a fase aguda, tem que reconhecer na hora e trazer para o hospital na hora. Porque não adianta chegar aqui depois de várias horas do evento que aquele tecido já se perdeu, não tem o que fazer. Se a pessoa acorda com AVC, é considerado a última hora que a pessoa foi vista bem. Tá? Então, se a pessoa acordou às 8 da manhã com todo um lado do corpo paralisado, a gente tem que perguntar qual foi a última hora que foi visto bem. Quando foi deitar às 11 da noite. Ok, então o AVC tem que ser considerado como 11h01 da noite. Tá? Então, tem uma série de critérios para a gente fazer o tratamento agudo. Por que não pode fazer em todo mundo? Porque a gente sabe que se a gente vai lá numa pessoa que já perdeu, já desvitalizou aquele tecido cerebral e tira o coágulo, aquele vaso vai jorrar sangue para um lugar que não tem mais tecido.
e a pessoa vai ter um AVC, vai transformar um AVC isquêmico num AVC hemorrágico muito grave e a pessoa pode morrer. Então, essa história da transformação do AVC isquêmico no AVC hemorrágico está ligado a tempo. Para tratamento agudo, sim. Para tratamento agudo, com Porque alteplase. Tempos atrás não tinha alteplase, né? E um dos grandes receios era anticoagular o paciente com AVC isquêmico, também com medo que ele viesse a se transformar em hemorrágico, correto? A anticoagulação já é no tratamento crônico, tá? Mas no AVC agudo, se é um AVC grande, a gente não pode anticoagular pelos primeiros 15 dias, tá? Porque senão vai fazer transformação hemorrágica também, tá? Isso vai ser acompanhado com o quê? Com tomografia? Na verdade, quando a gente sabe o AVC, a gente sabe como é que ele vai se comportar, tá? Se é um AVC que pega uma grande parte do hemisfério cerebral, se a gente vai anticoagular no início, vai sangrar, vai trazer transformação hemorrágica, porque o tecido friável vai chegar mais sangue, vai fazer uma hemorragia. Agora, se é um AVC bem pequeno, daí podemos anticoagular na hora, tá? Se tem uma fonte cardioembólica, mas é prudente sempre esperar um pouco, tá? Eu estou falando de transformação hemorrágica quando a gente tira o coágulo na questão do tratamento agudo. O tratamento crônico já é outro episódio, já é outra coisa. No tratamento crônico a gente tem que tratar os fatores de risco. Às vezes tem uma arritmia cardíaca, tem que dar um anticoagulante, só que a gente não pode ser muito precoce nisso, tá? Tem que dar a aspirina e o clopidogrel, que são remédios que ajudam nisso, que são remédios que servem para diminuir a chance de recorrência e servem para tentar deixar o sangue menos aderente às placas. É difícil explicar, né? Isso aí, menos aderente às artérias, tá? Então, tem dois tipos de tratamento, o agudo e o crônico. O crônico tem que baixar o colesterol, tem que fazer exercício, tem que, como eu falei antes, cuidando do coração, está cuidando da cabeça. Sabe que a nossa profissão é danada, né? Muitas vezes eu digo, poxa vida, estou numa sinuca de bico. Tu também deve dizer isso, e todos nós médicos dizemos isso. Então o paciente tem um AVC, ele tem fibrilação atrial, então tu tem que anticoagular esse paciente para evitar que ele faça novo êmbolo a partir de coágulo lá do ato esquerdo do coração que é fibrilado. E ao mesmo tempo tu teria que usar a S-clopidogrel lá para o cérebro. Não existe nenhum trabalho, nenhuma evidência científica da associação, embora já foi tentado, do AS, de outro antiadesivo plaquetário e de um anticoagulante, né? Então, é complicado isso, né? Como é que tu hoje pegaria um paciente da cardiologia fibrilado que embolizou, teve AVC? Normalmente esse paciente tem uma arritmia cardíaca, ou seja, o coração está batendo fora de compasso e essa batida começa a formar coágulos, que é tipo pedra de sangue, e essa pedra de sangue pode parar em qualquer lugar do corpo, inclusive no cérebro, porque como o coração empurra o sangue para frente, esse coágulo pode parar no cérebro, pode parar numa perna, pode parar num rim. Se parar no cérebro, ele causa AVC. Nos primeiros dias, como eu não posso fazer anticoagulação, que é o remedinho para dissolver o coágulo, eu acabo dando antiagregante plaquetário, que é a aspirina e o clopidogrel, e num segundo momento eu tenho que anticoagular. Claro que a gente fica muito preocupado porque pode, nesse período, sair outro coágulo do coração e terminar em outro lugar. Mas a gente tem que escolher o menor mal. E se eu anticoagulo, eu estou causando mal. Então não dá, tem que ter paciência e tem que manter o sangue frio, né? Tem que manter o sangue frio. Por mais que às vezes seja complicado. Quando o AVC é de fonte cardíaca, de uma fibrilação, o risco de recorrência nas primeiras 2 semanas é 5%, né?
Então, se a gente não pode anticoagular nas primeiras 2 semanas, é complicado. É complicado. Por mais que seja um risco baixo, para quem dá o problema, não é um risco baixo, né? É aquele negócio da estatística, né? O percentual é pequeno, desde que você não esteja naquele percentual. Bom, Dr. Fábio, foi um prazer conversar com você, sempre esclarecedor. Nós nos encontramos nos corredores do hospital, onde a gente mantém a atualização médica, já que a medicina é muito vasta e cada um tem a sua área, mas elas se interligam. E a maneira da gente fazer isso é através da multidisciplinaridade. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no ICOR, no Conversando com o Cardiologista. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado.